Do livro Horizontes da Mente, psicografado pelo médium João Nunes Maia, através do Espírito Miramês. Capítulo 12, de 80, Lótus Divino. O que denominamos de lótus divino se ramifica no corpo espiritual, que se ajusta com esplendor estupendo na planura craniana, que, por sua vez, interliga-se de maneira indireta com as glândulas endócrinas e ainda filtra o éter cósmico, que nos serve de matéria pensante no invólucro da carne, e para nós outros no mundo espiritual. Ele é o centro pleno de estímulos a todos os outros de menor importância em relação à sua grandeza. É também chamado de flor de 1000 pétalas, a esplender um perfume inebriante. Quando a alma tem pureza de sentimentos aos olhos do clarividente, é como se fosse um sol nascendo em dias claros, tendo a cabeça como o planeta Terra e, em alguns, tendo grandes estrias de um azul encantador. Achamos que esse pequeno prisma do chakra coronário nos leva a uma responsabilidade maior sobre a vida. A natureza convida-nos a nos prezar mais e engrandece o nosso amor ante a bondade de Deus. O corpo físico constitui a soma de todos os esforços de bilhões de anos. É como uma usina incomparável, uma roupa celestial na qual o espírito pode viver na terra para alcançar o céu. E os outros corpos que a alma usa? Certamente são mais complexos. E só agora a coletividade está começando a ter uma ideia pálida das suas constituições e de seus efeitos do corpo físico. E tudo isso é comandado pela mente, energismo poderoso, capaz de destruir ou sublimar a matéria condensada que serve para o seu roteiro no mundo. Ainda é cedo para que possamos revelar a engrenagem do lótus divino, a sua amplitude e desempenho junto ao progresso do espírito. Os corpos somáticos estão constantemente perfurados por milhares de raios que chegam de todas as direções, sem com isso afetá-los de modo a temer a existência. O éter cósmico, bem sabemos, interpenetra tudo, até mesmo a matéria mais rarefeita. Canta com a harmonia celestial no mundo interatômico, conservando a unidade nuclear. Todavia, ao penetrar no vórtice coronário, este lhe serve de reator, transformando-o em fluido plasmático, de modo a nos dar meios para pensar, formar as ideias e poder colocar a razão em pleno funcionamento, para que o verbo se expresse e a escrita se materialize.
e ainda tem outras funções. Agora, vamos ao nosso principal objetivo, o fluido vivo que usamos e que na sua virgindade plena grava as nossas emoções, é veículo dos nossos pensamentos. No entanto, é cegamente obediente às leis universais. Pelo que nele escrevemos, com as nossas atitudes, somos responsáveis. Antes que as nossas ideias sejam emitidas pela mente para a viagem, em primeiro plano, por todo o cosmo orgânico, deixam os primeiros resíduos com o nosso próprio Criador. Resíduos esses que poderão ser corrosivos ou regenerativos, de acordo com a natureza das ideias. Podem intoxicar a organização psicofísica ou revitalizá-la, de conformidade com a sua composição congênita. Conhecendo essa verdade, a inteligência nos propõe uma renovação de conceitos, uma mudança de atitudes, uma completa reforma em toda a área da mente, pois é nesse centro de vida que se inicia a felicidade. Há alguns exercícios salutares que nos ajudam a quebrar certas amarras vinculadas à ignorância, como ao falar, fazer com que o amor seja uma luz que o verbo conduz, pelo som, em direção a quem nos ouve. Não podes esquecer-te de concentrar-te nessa virtude, e assim podes fazer com a alegria, com a caridade, com a serenidade, com a fraternidade, a saúde, etc. Com a prática, irás compreendendo o quanto é divino esse método, e o aperfeiçoamento vem por meio intuitivo, deixando um bem-estar indizível a quem o pratica. Pois são vibrações que desprendemos com alto teor magnético de expressão superior. No futuro, esse vai ser o medicamento para restabelecer corpos e harmonizar almas aflitas. Quanto mais o véu de Ísis se abre para nós, mais amamos o Cristo, por identificar nele a mais pura mensagem espiritual vinda ao mundo. Na verdade, sabemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Passando pelo Mestre dos Mestres, encontraremos a luz. A natureza convida-nos a nos prezar mais e engrandece o nosso amor ante a bondade de Deus. Querido amigo, querida amiga, uma lição maravilhosa que aqui tem o título de Lótus Divino, e este nome Lótus Divino também é sinônimo de chakra coronário, que para quem ainda não tem esse conhecimento, nós temos diversos chakras no corpo, e esse chakra ele está no centro do nosso cérebro, aqui do nosso crânio. Ele fala então
muitas coisas belíssimas a respeito deste lótus divino. Mas me permite aqui fazer um comentário deste ponto que é de suma importância. Ele diz: agora vamos ao nosso principal objetivo, o fluido vivo que usamos e que na sua virgindade plena grava as nossas emoções, é veículo dos nossos pensamentos. Ele está dizendo aqui do fluido cósmico universal, e que ele vem pelo chakra coronário, que ele vem por cima da nossa cabeça. Isto é muito importante nós percebermos isso, que nós receberemos esse fluido cósmico universal, esse fluido vivo. E ele, na sua virgindade, grava as nossas emoções, é veículo dos nossos pensamentos. Então, a função dele é muito grande, porque ele mantém as nossas emoções vivas e é veículo dos nossos pensamentos. Isto é, quando nós pensamos, nós utilizamos esse fluido cósmico para levar nosso pensamento aonde queremos, aonde desejamos. E a oração nada mais é do que um pensamento, não é isso? Então, quando nós queremos levar uma oração para um ente querido que está em outra cidade, em outro país, basta nós mentalizarmos este nosso ente querido, não é? Mesmo que ele esteja desencarnado. E quando nós, então, começamos a pensar, a vibrar para este nosso ente querido, as nossas vibrações chegam até a ele através deste fluido cósmico. Fazendo uma comparação, assim como a minha voz, ela chega até uma pessoa que está a uma distância de 2, 3 metros, ela chega como? Ela chega através do ar. Se não existisse o ar, o som da minha voz não chegaria até essa pessoa. Então, assim como a minha voz chega através do ar para a pessoa, o meu pensamento chega a todas as pessoas através do fluido cósmico universal. Mas ele continua dizendo, no entanto, é cegamente obediente às leis universais. Isto é, ele segue as leis universais. E diz, pelo que nele escrevemos, com as nossas atitudes, somos responsáveis. O que ele quer dizer com isto? Quando nós utilizamos os nossos pensamentos para o bem, nós vamos recolher o bem, porque estamos utilizando de forma correta este fluido cósmico. Agora, se nós começarmos a vibrar sentimentos ruins, pensamentos ruins, seremos responsáveis também por ele. Da mesma forma, isto vai chegar até nós. Porque sabemos também que quando nós estamos vibrando, aquelas criaturas desencarnadas que estão perto de nós são atraídas para nós, junto a nós. Se nossos pensamentos forem bons, nós teremos espíritos benfeitores nos ajudando. Se estamos vibrando negativamente, é óbvio que vai se acoplar a nós criaturas desencarnadas, que são ignorantes ou se não malévolas, o que é pior ainda, não é?
E aí, se estamos ruins, ficaremos piores, não é mesmo? Ele ainda diz: antes que as nossas ideias sejam emitidas pela mente para uma viagem em primeiro plano, por todo o cosmos orgânico, deixam os primeiros resíduos com o seu próprio Criador. Resíduos esses que poderão ser corrosivos ou regenerativos, de acordo com a natureza das ideias. Então, foi mais ou menos o que eu já disse, não é mesmo? Ele está dizendo que antes que nossas ideias sejam emitidas pela mente para uma viagem, então, quando nós recebemos este fluido vivo, nossas ideias, então, começam a ser produzidas, não é? Mas, antes que elas sejam produzidas, vamos pensar, em primeiro plano que é, em primeiro lugar, aqui no nosso corpo físico, não é? Por todo o cosmos orgânico, aqui, deixam os primeiros resíduos com o seu próprio Criador. Ou seja, se eu mentalizar o bem, esse bem já fica aqui comigo, porque sempre fica o resíduo. Nunca tudo sai, não é? Então, se for mal, vai começar a ficar também coisas malignas que eu estou produzindo. Isso é muito importante nós termos em mente, porque nós somos os co-criadores de Deus, não é? Então nós criamos o bem ou criamos o mal. A opção é nossa, não é? E aí deixamos os primeiros resíduos com o nosso próprio Criador, não é? Ou seja, nós mesmos. Resíduos esses que poderão ser corrosivos ou regenerativos. Então, quando nós estamos pensando, isto vai ficar conosco, um resíduo desse nosso pensamento. E aí vai ser de acordo com a natureza das nossas ideias. Então ele ainda diz, podem intoxicar a organização psicofísica ou revitalizá-la, de conformidade com a sua composição congênita. Então, se for bom, vai revitalizar. Se for ruim, vai intoxicar a nossa organização. Percebe a importância disso? É uma informação muito interessante, porque em outros livros que nós já temos estudado, isto é colocado também dessa forma, com esse conceito. Não é a primeira vez, não é? No final ele diz, a natureza convida-nos a nos prezar mais e engrandece o nosso amor ante a bondade de Deus. Para mim foi muito importante, porque, embora saber uma parte deste conteúdo, aqui existe algumas novidades para mim, mas me solidifica o conceito que eu já tinha, para que eu possa cada vez mais ficar atento, não é, ao que penso, porque ao pensar nós somos um dínamo imenso e aí eu estou gerindo, estou transformando essa energia cósmica numa energia forte que é o pensamento e que também pode transformar em palavras e ações. Um grande abraço e até mais ver. E fique com Deus.